Aleluia! Diz assim a poderosa palavra de Deus, no livro do apóstolo João, capítulo 21, versículos de 1 até o versículo 3. Vamos falar nesta noite de algo muito tremendo, a terrível dor da decepção. Diz assim a palavra de Deus: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. Querido, nós vamos falar nessa noite da terrível dor da decepção ou da desilusão. Eu acho que cada um de nós já passou por decepção e por desilusão, porque a decepção ou a desilusão só acontece com quem a gente ama, acontece com quem a gente tem uma expectativa, que a gente imagina um retorno. Não acontece com os inimigos, acontece com os amigos. E eu queria começar dizendo algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, Deus não pede nada que Ele não tenha nos dado antes. Deus não pede nada. O povo sai do Egito e quando eles passam o Mar Vermelho, Deus disse: para tudo, me dê uma oferta. Eles saíram de lá ricos. Antes de Ele pedir a oferta, Ele deu. O povo saiu rico, eles despojaram o Egito. Então Deus não pede nada. Quando Deus te pede a oferta, pede dízimo, seja o que for, é porque Ele já te deu antes. Ele não pede se você não tem. Quando Ele pede que faça uma oferta, e Caim apresenta uma oferta e Abel outra, é porque Ele já tinha dado toda a terra. Caim e Abel eram herdeiros da terra. Então Ele não pede nada que não tenha dado antes. A outra coisa é que Deus não nos manda suportar nada que Ele não tenha suportado. Quando Deus diz: olha, faça isso, faça aquilo, suporte isso, é porque Ele já suportou. E eu vou mostrar para você daqui um pouco na Bíblia a respeito do que Ele passou no céu, a decepção de Deus no céu. Terceira coisa, Deus não nos manda fazer nada que Ele não tenha feito. Ele disse: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele pregou. Ele disse: sede santos. Ele é santo. Ele disse: sede obediente. Ele foi obediente. Deus não pede nada que Ele não tenha dado, não nos manda suportar nada que Ele não tenha suportado, e não nos manda fazer nada que Ele não tenha feito. E quando nós passamos por esses momentos, nós vamos adquirindo junto a Ele uma coisa chamada autoridade espiritual. A autoridade espiritual é diferente de mentoria. A mentoria, o pastor disse para aquele homem: mude o nome, treinamento de líderes, mas não coloque mentoria de pastores. A autoridade é algo que vem de Deus, vem diretamente de Deus. Conhecimento teológico, mestrado, doutorado, igreja bonita, igreja grande, igreja cheia, não capacita ninguém a ter autoridade espiritual. Amém? A autoridade espiritual decorre de lutas, sofrimento, resiliência ante os problemas. E às vezes um pastor pequeno, um pastor tão sem expressão, ele tem uma igreja às vezes num lugar pobre, mas ele tem no céu uma tremenda autoridade. Quando nós dizemos que Jesus não pede nada que nós passemos, que Ele não tenha passado, eu quero lembrar algumas coisas que Ele passou, por isso Ele pode dizer para nós isto. Quando você chega para alguém e diz assim: pode crer em Deus, que Deus vai fazer isso assim na sua vida, porque isso aconteceu comigo, é completamente diferente de que você dar o testemunho de terceiro. Sim ou não? Com certeza. Primeira coisa, na sua infância Jesus já teve problema, porque ele teve que fugir para o Egito com seus pais, porque Herodes queria matá-lo. A Bíblia diz que ele trabalhou arduamente até quase 30 anos. Ele não foi
crido pela sua família. A família dele não acreditava. A Bíblia diz isso, que os seus irmãos não acreditavam nele. E com certeza, se não acreditavam, devem tê-lo criticado também. Houve uma época que a família foi pegá-lo, porque ele estava começando a dizer que ele era o Messias, e a família foi lá e disse que ele estava fora de si. A família de Jesus, Maria e os irmãos, dizendo, ele está fora de si, ele não é esse Messias que estão esperando, não. Ele passou 40 dias no deserto. Você pode imaginar como ele veio desfigurado. Ele sai do deserto e vai para Nazaré, para a cidade dele. Chega lá em Nazaré, as pessoas não acreditam nele e ele não consegue fazer muitos milagres. Talvez você tenha dito, mas ele não sabe o que é a perda de uma pessoa, de um ente querido. Ele perdeu o primo dele. João Batista teve a cabeça decepada por dizer a verdade, por pregar contra o rei Herodes, que era amante de Herodias, que era na verdade mulher de Filipe, que era irmão dele. Então ele perdeu a cabeça. Imagina a dor. A Bíblia diz que quando esse homem morre, Jesus se recolhe, porque era primo dele. Jesus foi acusado de várias coisas, chamavam-no de samaritano. É como chamar qualquer pessoa aqui que seja evangélico de macumbeiro, ou chamar um macumbeiro de evangélico, chamar você de qualquer outra coisa que você não aceite como religiosidade. É como chamar você de muçulmano hoje, ou chamar um muçulmano de cristão. Ele foi chamado de muçulmano, ele foi chamado de endemoniado. Sabe? Tens demônio, tu expulsas demônio por Belzebu. Jesus foi chamado disso. E mais, ele foi chamado de comilão. Esse cara só sabe comer. Sabia disso? Você sabia que Jesus foi chamado de comilão? E pior, ele foi chamado de beberrão. Esse cara bebe. Jesus foi chamado disso tudo. Então ele não pede nada que ele não tenha passado. Ele não pede que nós sejamos resilientes com essas coisas, se ele não tenha sido. Tentaram jogar Jesus do alto de um penhasco, ele passou pelo meio e teve que fugir. Ele foi acusado de ter um caso com Maria Madalena. Até o 2º século tinha livros que diziam que Jesus e Madalena tinham um caso. Ele foi perseguido pelos religiosos. Um discípulo o negou, o outro discípulo o traiu. Ele foi abandonado por todos os discípulos que fugiram e ele ficou sozinho. Ele foi desprezado, ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele foi ridicularizado, ele foi preso injustamente, esbofeteado, tomou surra de vara. A surra de vara era terrível, fazia lanho nas costas. Tomou surra de açoite, o açoite batia nas costas, expunha nervos, as veias se abriam e muitas pessoas morriam ali. Ele foi desnudado e no final ele foi assassinado numa cruz. Mas tem um detalhe: se você está passando por isso, a Bíblia diz que tudo isso vai passar. A Bíblia diz que nós vamos para o céu e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Há um céu que nos aguarda. A Bíblia diz que Ele vai enxugar. Exaleifo é apagar com mata-borrão no grego, é acabar com tudo isso. E eu sei que muita gente tem terrível dor da decepção, da desilusão. E essa decepção, essa desilusão já começa no céu. Você pode imaginar, eu me permito sentar numa pedra qualquer no céu e ficar observando o céu. Eu me permito voltar um pouco no tempo, sei lá quantos milhões de anos, e ficar observando. A Bíblia diz que Deus sempre existiu, Ele é eterno, Deus é eterno, mas como ser bom que Ele é, Ele quis criar outros seres. A Bíblia diz no Salmo 33 que Ele cria os seres pelo assopro da sua boca. O homem Ele criou com a sua mão, Ele formou o homem, mas os seres celestiais Ele cria pelo assopro da sua boca. Aí a Bíblia diz que Ele criou vários seres, anjos, arcanjos, serafins, e criou um querubim. Um querubim que a Bíblia fala em Ezequiel 28, a partir do versículo 12 até ao 19, um querubim ungido. E diz a Bíblia que esse ser não era um ser comum. Diz a Bíblia algumas características dele: era um aferidor de medida. Quando alguém queria ter um padrão, e quando você diz assim, uma casa bonita, casa de fulano, você imagina um carro bonito, aquele carro assim, o querubim era aferidor de medida, era uma pessoa assim, um ser assim, no céu.
Depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade que mandava, a pessoa que tinha mais poder, mais autoridade no céu, era o querubim ungido, que veio se tornar Satanás. A Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria, não só tinha autoridade, mas era cheio de sabedoria dada por Deus. A medida era dada por Deus. A Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos. A palavra perfeito é irrepreensível. Ele se cobria de pedras preciosas, então isso aponta para um certo sacerdote, para uma certa intercessão. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Quantos querubins há no céu nós não sabemos. Esse era ungido, era o querubim de extensão, com as asas abertas. E diz a Bíblia que essas asas eram para proteger, para guardar o trono, para embelezar o trono de Deus. Diz a Bíblia que esse querubim estava no Monte Santo de Deus, lá no Monte Santo de Deus, e andava no meio das pedras afogueadas. Você imagina esse ser tremendo, tudo isso dado por Deus. E diz a Bíblia: tu eras esse ser, até que se achou iniquidade em ti. Dentro do céu, um Deus tremendamente maravilhoso, poderoso, encontra no ser que ele criou, que tinha um poder ínfimo em relação ao poder de Deus, diz que achou iniquidade. A palavra hebraica evel significa injustiça. Ele foi injusto com Deus, foi um ser injusto. E diz a Bíblia: na multiplicação do teu comércio, ele começou a convencer os anjos, porque ele queria colocar um trono e ser semelhante ao Altíssimo. E diz que o interior dele se encheu de violência, ele se tornou uma pessoa violenta. Violência no hebraico é Hamas, crueldade. Ele se encheu de crueldade. Diz a Bíblia que ele então pecou. Diz a Bíblia que quando ele peca, o coração dele se eleva, ele se torna arrogante, e ele se torna arrogante por causa da formosura dele. E diz a Bíblia: corrompeste, e por causa da tua sabedoria e do teu resplendor, tu te corrompeste. Nós estamos falando de um Deus que está no céu, e diz a Bíblia, de novo ele fala da multiplicação das tuas iniquidades, e a palavra que aparece agora é avon. Avon significa distorcer, vem de um verbo avá, distorcer, inclinar-se para o mal. Você pode imaginar a dor do coração de Deus, estando no céu, tendo um ser que ele criou e que deu todas essas características, quando ele diz que nós precisamos, para ter autoridade espiritual, suportar essas coisas, é porque ele suportou. E esse primeiro pecado aconteceu no céu, nas barbas de Deus. E aí a pergunta que você pode fazer é a seguinte: por que Deus deixou? Deus sempre deixa. Se qualquer um de nós aqui quiser fazer qualquer coisa, ele deixa. As consequências também ele deixa. As consequências vão cair sobre nós. Ele permitiu. E 1/3 de anjos foi com ele. Você imagina, se o céu tinha 12 bilhões de anjos, que não é isso só, 4 bilhões de anjos foi com ele. Se tinha 12 trilhões, 4 trilhões de anjos foi com ele. Ele conseguiu convencer os anjos nas barbas de Deus. Então, quando a gente tem decepções e Deus diz: continue firme, que eu estou com você, é porque ele passou. Essa é a maior decepção que a gente vê de Deus. Lá em Isaías 14, a partir do 12, a Bíblia começa a mostrar como foi que ele caiu. Diz como caiu do céu, ó estrela da manhã que debilitava as nações, e começa a falar que ele é um renovo abominável. Deus é insistente. Então Deus cria o homem. Aí eu posso imaginar Adão e Eva com aquela glória. Adão e Eva não tinham roupas comuns, eles tinham com certeza uma glória que não permitia que visse o corpo, exatamente a glória que nós vamos ter no céu. Eu imagino Deus todo dia chegando, na viração do dia, 6 horas da tarde, chegava Deus para conversar com Adão, e a Bíblia diz que todos os animais que Adão olhava, Deus podia dizer: Adão, vem cá, olha aqui, sabe aquele animal ali, o nome dele é vaca, daquele lá é elefante, daquele lá é tigre. Mas Deus, na sua bondade, diz que
Todos os nomes que Adão colocava, aquele era o nome. Deus estava dando a Adão toda a liberdade para ele fazer tudo. Deus disse a ele: você pode comer de qualquer fruto. Você pode imaginar o jardim do Éden, é um jardim de delícias, um jardim maravilhoso. Coma de tudo, faça de tudo. Só tem uma coisa que eu vou te pedir. Existe uma árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, Gênesis 2:17, você vai morrer. E a Bíblia então diz que a mulher vai para lá, e a mulher vê aquele fruto, a serpente aparece, conversa com ela. Fica nisso que os animais então naquela época falavam, e então começa a conversar com ela, e começa a distorcer a palavra de Deus. Ela come do fruto, o fruto era bom, era agradável ao paladar, dava sabedoria, e era um fruto bonito, e ela dá para o seu marido come, nada acontece. A impressão que temos é que Deus fica esperando para que eles se conscientizem que eles erraram, e eles não se conscientizam. De repente aquela glória se vai, e quando eles olham, estão nele, olha para Eva e fica com vergonha de Eva. Eva olha para Adão e fica com vergonha, e percebe que estão nus, e como eles deviam estar perto da figueira, eles vão lá e pegam a folha de figueira e cose, e se cobre. E Deus, eu imagino a decepção, Deus percebendo tudo que eles estão fazendo, nas barbas de Deus, querido. A viração do dia, às 6 horas da tarde, Deus estava com eles, querido. O importante não é o discipulador, não. O importante é o discipulando, é aquele que tem o coração que diga assim: aconteça o que acontecer, eu sou discípulo. Porque a gente que é crente, que vai para o céu é tudo, mas não é discípulo. Mas há pessoas que são discípulos, e Adão e Eva provaram que não são discípulos. Amém? A Bíblia então, Deus na sua insistência, primeira coisa foi no céu, mas Deus é irrequieto. Deus então cria Adão e cria Eva, e ele é obrigado então a matar um cordeiro para salvar aquela vida, e diz: olha, porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a sua descendência, o seu descendente, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ele diz que da mulher sairia um. Esse ser então está no céu. Jesus está lá no céu, assentado à direita de Deus. A Bíblia diz que quando Isaías olha para o céu se abre, e aquele ser que está lá é Jesus pré-encarnado, segundo João 12:41. E a Bíblia diz que ele olha e diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o céu aberto, o trono do Senhor estava lá, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Deus então chega para esse ser, filho da eternidade, filho que estava sentado à direita dele pela eternidade, diz: filho, você vai ter que descer. E a gente normalmente, como é muito pobre nas imaginações, a gente imagina que ele desce do trono, caminho, some. Mas eu imagino que deve ter tido uma festa de despedida. Deus deve ter reunido todos os bilhões ou trilhões ou quatrilhões de anjos, todos os seres, e deve ter dito: olha, eu tenho uma notícia para dar a vocês. O meu filho, o filho da eternidade, eu falei com ele, e ele concordou, ele está sendo obediente, ele vai descer à terra, ele vai nascer. A Bíblia diz que Abraão viu esse dia e se alegrou. Ele disse: olha, ele vai descer e ele vai morrer. Agora eu quero dar a segunda notícia: ele vai passar lá um tempo. Agora, quando ele morrer, ele vai atrair muitos, nós vamos povoar o céu. Eu imagino que foi uma festa de despedida, que para nós seria triste, mas para o céu foi alegre. Ele desce, nasce de uma mulher e passa tudo isso que nós aqui vimos. E ele então vai insistir de novo. Ele desce do céu, onde querubins, serafins cantam para ele. E ele agora, depois de trabalhar tanto, por 29 anos, quase 30 anos, ele então resolve pôr em prática o ministério dele. E ele então vai começar a escolher os seus apóstolos. Deus acredita em você. Deus é insistente com você. Essa sua queda, essa sua decepção, esse problema que você está vivendo, querido, Deus continua apostando em você. Ele continua dizendo que crê em você. Ele continua dizendo que Ele tem uma obra na sua vida. E ele então passa, e ele vê Pedro e André, seu irmão. Os dois estão pescando, e ele chega e diz assim: segue-me, venha. Os dois, e a Bíblia diz que eles imediatamente largaram o barco, largaram as redes e foram atrás de Jesus. Querido, Pedro era casado,
A sogra de Pedro morava com ele. Ele tinha uma esposa, e a tradição diz que ele tinha uma filha chamada Petrina. Sabe-se lá quantos outros filhos ele tinha. O que fez Pedro largar tudo juntamente com André? Ele que era o provedor da casa. O chamado de Jesus foi terrível, e ele larga tudo e vai. Ele não parou para pensar como é que ele ia sustentar a sua casa. Uma coisa é certa, ele sabia que aquele que chamou ia garantir a vitória. Se ele te chamou, ele garante, querido. Se ele te deu um propósito, ele garante. Não adianta, porque o chamado primeiro é pessoal. Deus chamou a cada um pessoalmente. Deus diz para Jeremias capítulo 1 versículo 5: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ele está dizendo para você: eu estou te chamando por profeta. Profeta da sua casa, profeta da sua rua, profeta no seu trabalho. Abra bem a tua boca que eu te encherei. Amém? Aqui é pentecostal, nós podemos dar glória a Deus, aleluia, pular, sapatear. O chamado também é intransferível. Se ele chamou você para um propósito, é para esse propósito, não é o outro. Se ele chamou para um outro propósito, querido, não queira fazer o outro. Ele te chamou por esse propósito. É intransferível. Ele chamou Moisés. Sabe o que Moisés disse para Deus? Eu não posso ir porque eu sou gago. Ele disse: tudo bem, mas é você que eu quero. O seu irmão vai interpretar o que você vai falar, porque viviam juntos. Moisés já tinha 80 anos. O seu irmão vai interpretar. Não é o seu irmão, não é o outro, é você. Ele chamou você. Então também não adianta a gente chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não posso te seguir por isso, eu não posso fazer a tua obra por isso, porque Moisés era gago e no entanto foi o maior que apareceu até hoje no Antigo Testamento. Ele chamou Jeremias que no capítulo 1 versículo 5 diz isso, mas no versículo 6 ele diz assim: Senhor, eu não posso porque eu sou uma criança. Ele diz: não digas que é uma criança, porque tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Então não adianta desculpa. Chamou Gideão disse isso: eu sou o mais novo da minha casa, eu sou o caçula, a minha tribo é a menor tribo, é a tribo de Manassés, é a minha família a mais pobre, eu não posso falar, é você que eu quero como juiz. Quem sabe Deus está chamando juízes aqui, Deus está chamando pessoas grandes aqui, amém? Deus chama pessoas, e o chamado é absolutamente impossível de a gente negar. O que falta no meio do povo de Deus é que o povo de Deus seja um povo influenciador, querido. Eu um dia estava evangelizando uma moça, novinha, 19 anos, eu olhei para ela e perguntei: você é crente? Eu sempre pergunto isso. Não, eu sou católico, eu sou isso, mas eu sempre pergunto, é uma forma de a gente abordar. E ela disse: não, já fui. Falei: que coisa interessante, você foi crente e agora não é mais, você não tem juízo não, Jesus está voltando. Você foi de que igreja? 19 anos. Várias. Falei: tá, mas de qual? Várias, muitas. 19 anos. Muitas. Sim, mas diga o nome de uma só. Ah, eu fui aqui da Nova Vida, não sei das quantas ali, o pastor fulano. Falei: tá, mas e aí? Não, o pastor me abençoava para eu cantar, porque eu canto bem, então ele me abençoava, eu ia cantando nas igrejas. Passou por sabe-se lá quantas igrejas, e agora estava numa que não frequentava, e que o pastor então, no afã de segurar, de tentar salvar a menina, a boa intenção dele, ele abençoava para ela cantar em outro lugar. Ela disse: mas eu comecei a investigar outras religiões, e hoje eu não acredito mais, não acredito na Bíblia como sendo a palavra de Deus, eu não acredito que Jesus seja o Filho de Deus, eu não acredito que ele vai voltar. Ela perdeu toda a confiança e toda a crença que tinha, porque ela foi influenciada quando estudou uma religião. Sabe de uma coisa? Existe o crente chuchu, que no mundo pega o gosto de tudo, e existe o crente giló, que impõe o seu gosto. Tem crente giló aí nesse lugar? Crente giló que chega lá e diga assim: eu sou crente. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa, ela disse assim: mas você é crente ou crente? Eu falei: eu sou crente, porque ela sabe que existe crente e existe crente. Uma vez meu pastor chegou com a Bíblia assim numa farmácia, colocou a Bíblia assim no balcão e foi pedir um negócio lá. O cara disse assim: escuta, isso aqui é Bíblia? Ele falou: é Bíblia. Mas é Bíblia, isso aqui é Bíblia. Ele falou: é Bíblia. Mas é Bíblia, minha Bíblia. Ele falou: isso aqui é Bíblia, rapaz.
falou, vou botar a mão em cima para dar sorte. Eu falei, agora não bota não, tira a mão daí que vai te dar azar. Bíblia não é lugar para dar sorte, Bíblia é lugar para você comer, para você ler, para você aprender. As pessoas precisam influenciar, dizer, isto aqui que você está querendo botar a mão para te dar sorte é a palavra de Deus, é um legado que Deus deixou aqui na terra para nós, amém? A outra coisa é que o chamado é para agora, o chamado não é para amanhã não, o chamado é para agora. Um ditado chinês que diz, se não é agora, não é agora, antes da hora não é a hora, depois da hora não é a hora. Deus te chama agora. Deus chamou Jeremias, disse, Jeremias, é agora. Ele chamou Moisés, disse, é agora. Deus está te chamando agora. Ele larga a sua glória para vir conversar com pescadores. A Bíblia diz que eles deixaram logo o barco. Que influência é essa? Que alguém larga tudo aquilo e vai seguir aquele que o chamou. Depois ele passa e vê Tiago e João. Tiago e João estavam ajudando a consertar as redes do barco do seu pai. O pai era um empresário, tinha seus barcos, tinha seus empregados, e João e Tiago e João estavam ali, e ele chega e chama, segue-me, diz a Bíblia. Largaram o barco com todo mundo e foram atrás de Jesus, sem uma promessa, sem uma coisa que Jesus dissesse, larga isso que eu vou te sustentar, larga isso que eu vou te dar dinheiro. Simplesmente o chamado o deixou, diz a Bíblia, deixando imediatamente o barco e seu pai foram atrás de Jesus. Ele passa agora na coletoria e tem um camarada lá, um publicano, um cobrador de impostos, odiado por todo mundo, chamado Levi, que na Bíblia Jesus trocou o nome para Mateus. O que eram os publicanos? Eles cobravam imposto para Roma. Então Roma dizia assim, o imposto é conforme a cara do freguês. Ele olhava para a pessoa e dizia assim, o imposto dele é 100, mas eu vou cobrar 400. Roma não estava nem aí. Ele cobrava normalmente 4 vezes demais. Ele cobrava 400, botava no bolso 300, mandava 100 para Roma. Desde que mandasse os 100 para Roma. Esse homem era odiado, Jesus o chama para fazer parte do ministério dele. Você já imaginou a confusão que está começando a dar? Sabe como é o nome disso? Igreja. Igrejas são pessoas diferentes, com características diferentes, com defeito. Você tem defeito, eu tenho defeito, nós temos defeito, vós tem defeito, eles têm defeito, todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Aí ele passa e chama Tomé. Tomé é incrédulo. Você conhece crente incrédulo? Você conhece crente que tudo que você conta ele duvida, não é bem assim não. Você conhece crente que quando vê uma postagem no Facebook de uma igreja que pula, que está sambando, ele logo entra com crítica e vem dizer, meu Deus, é a forma que eles têm de adorar, porque se você for para a África eles adoram de forma completamente diferente da nossa. Ou então você vai a uma igreja que as pessoas são batistas ou presbiterianos, que tem a sua forma de adorar. Critica também. Cada um adora do seu jeito. Quem criticou Davi pela dança se tornou estéril. Há muito crente estéril por causa da sua língua, porque critica a adoração do outro. Cada um adora do jeito que quer. Ele chama o outro para sua tribo. Simão o Zelote. Zelote vem de zelos. Os zelotes eram um cara que eles faziam, como se diz assim, justiça com a própria mão. Eles eram zelosos. A lei é assim, é pão, pão, queijo, queijo, é papai, pum, pum. E não tem esse negócio, eles eram zelosos. Eles não tinham essa resiliência de dizer, não, considera ele que o meu irmão, ele cometeu esse pecado, mas ele é crente também. Não, os zelotes eram assim, ele traz Simão o Zelote para participar. Você pode imaginar a confusão que está dando nesse ministério que Jesus está criando. E ele ainda chama Judas Iscariotes. E a palavra Judas, Yudá, significa abençoado, louvado. E Judas, pasme, aparece na Bíblia 20 vezes. É o nome que mais aparece na Bíblia dos 12. O que mais aparece é Pedro, depois é Judas. Ele chama pessoas diferentes, querido. Ele te chamou do jeito que você é. Se você é alegre, seja alegre. Se você não é alegre, não seja alegre. Se você é espalhafatoso, seja espalhafatoso. Ele te chamou desse jeito. Se você gosta de dar um glória, dê um glória bem alto, porque ele te chamou para dar glória. Se você não se sente confortável, não faça isso. Se Deus te chamou e você deu a vontade de dançar, dance. Nós é que colocamos defeitos, nós é que colocamos barreiras.
A Bíblia diz que eles seguiram a Jesus pelos chamados. Os religiosos seguiram a Jesus pelos milagres. Há uma diferença muito grande entre seguir a Deus pelo chamado, porque quando você segue chamado é completamente diferente do que por milagre. Há pessoas que seguem por alguma razão. Por que você vai para eu vou ali porque é isso, assim, assim. Eu vou para aquela igreja porque tem jovem. Eu vou para aquela igreja porque tem isso, assim, assim. Ele não vai pelo chamado. E às vezes Deus tem um chamado com ele em outro lugar. Não é ali. Quando servimos a Deus pelo chamado, o chamado sempre nos fortalece. Agora, quando seguimos a Deus ou servimos a Deus por milagres, a fé se esvai quando os milagres cessam, porque é o momento que o milagre acaba. Amém, igreja? Amém. Quando a tribulação vem, o chamado nos robustece. Agora, quando a tribulação vem, os interesseiros se desvanecem. Deus precisa de pessoas que queiram atender o seu chamado. Deus precisa de pessoas que venham para a igreja ou que vão para a igreja com base naquilo que Ele fez e não aquilo que Ele vai fazer. Eu vou para a igreja porque Ele morreu por mim. Eu vou para a igreja porque Ele derramou o sangue dele por mim. Eu vou para a igreja porque Ele não disse não, o Pai Ele disse sim. Eu vou para a igreja porque Ele pagou os meus pecados. Eu vou para a igreja porque Ele não lançou em rosto os meus pecados. Eu vou para a igreja porque Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Eu vou para a igreja porque eu não podia pagar os meus pecados. Ele pagou. Sabe o que as pessoas dizem hoje? Entra para a igreja que Ele vai resolver todos os seus problemas. Ele vai te dar vários carros. Tudo isso Deus pode dar. Tudo isso Ele pode dar e quer dar. Mas a intenção primordial é céu, é salvação, é ir para lá para dizer assim, sabe de uma coisa, eu precisava dele, eu necessitava dele, ele pagou os meus pecados. É diferente de seguir pelo que Ele irá fazer, mas seguir por aquilo que Ele já fez. A pessoa que vai nessa tangente, é mais um milagre, é mais um carro, mais um emprego, mais uma bênção, mais um livramento. O dia que isso cessa, ela diz, acho que eu estou no lugar errado, vai para o outro. É igual profeta, querido. O profeta surge, aparece do nada. O profeta não diz eu sou profeta, ele é profeta. Líder não diz eu sou líder. Se ele disser eu sou líder, é porque não é, porque o líder é reconhecido. Sabe o que acontece? Jesus, quando olhou para aqueles homens, Ele viu defeitos, Ele viu inclinações, Ele viu pecados, Ele viu mentiras, Ele viu brigas, Ele viu falta de fé, Ele viu fraquezas, Ele viu egoísmo e disse assim, Pai, são esses que eu quero. E quando Ele olhou para você, quando Ele olhou para nós, Ele disse a mesma coisa, são esses aqui que eu quero, esses cheios de defeito. Ele prefere, disse alguém que Deus prefere a pedra mal lapidada do que aquelas pedras. Deus prefere a pedra bruta, na verdade, do que a mal lapidada. Ele prefere pegar a pedra bruta e cuidar do jeito dele. Ele prefere a madeira torta, porque ele é carpinteiro. Ele prefere a conversa de pescadores, a altivez das pessoas. Ele prefere os pecadores do que os santarrões. Eles tinham tudo que a gente podia botar de defeito, mas tinha uma coisa, eles eram sinceros e transparentes. Os discípulos de Jesus eram sinceros e eram transparentes. Todas essas coisas acontecem, eles caminham com Jesus esse tempo inteiro, e agora eles estão entrando numa decepção terrível. Eles tinham uma expectativa, porque o judeu sempre teve essa expectativa de que o Messias sairia. Gênesis 3,15, então essa é uma profecia naquela época de 4.000 anos, então tinha aquela expectativa, olha, o Messias virá, e quando o Messias vier, ele vai arrancar o jugo do inimigo, e ele vai dar definitivamente a solução para Israel. Essa era a ideia. Os próprios discípulos disseram, Senhor, é nesse tempo, de lá em Atos, é nesse tempo que o Senhor vai restituir o reino a Israel. Só que Deus não queria livrar de Roma, Ele queria livrar do diabo, Ele queria livrar do inferno. Então não há na história de Israel maior decepção do que esta: o Messias morreu. Eles tinham essas expectativas, querido. Eles tinham a expectativa de que Jesus ia fazer, era um general, era a expectativa deles, e ele morreu. A Bíblia diz que 2 vão para o caminho de Emaús, andando e conversando. Aí Jesus vem e entra na conversa e diz, que conversa é essa que entre vós trocais? Ele falou, você andaria aqui e não sabe, não, do varão profeta, do homem que fez milagres, falando com o próprio Jesus.
E Jesus então começa a falar com ele: mas vocês também não leram na Bíblia que era necessário que ele morresse e que ressuscitasse ao terceiro dia? Ele falou: mas não tem jeito não, nós estávamos com essa expectativa, voltando para Emaús, largando tudo. Quantas vezes você tem vontade de largar, querido? Quantas vezes você tem vontade de largar ministério, largar a igreja, largar tudo? Eles também tiveram, decepcionados. E aí ele faz com que vai passar e diz: não, fica com a gente. E quando ele pega o pão, a forma de partir o pão, ele diz: é o Senhor, ele desaparece. E eles tinham dito, ainda disseram assim: é verdade que algumas mulheres disseram que viram ele ressuscitado, mas eles não estavam decepcionados. Essa decepção chega no auge, quando Pedro diz isso aqui: olha, eu vou pescar, vou voltar à velha vida. Querido, escute bem, vou voltar àquilo que eu fazia no passado. Não valeu a pena. Talvez você já tenha dito isso muitas vezes. Sabe de uma coisa? Não está valendo a pena. Eu tenho orado. Eu vejo as pessoas do mundo. Essa é a reclamação dos profetas. Essa é a reclamação dos salmistas. Por que os ímpios são assim? Por que os ímpios se dão bem? E eu passo as minhas lutas. Quem sabe você já tenha dito assim. E eles talvez tenham dito: eu perdi 3 anos da minha vida. Deus está contra mim. Eu joguei pedra na cruz. Deus não me ouve, Deus abençoa os outros, mas não abençoa a mim. Não tem adiantado eu ser fiel, não tem adiantado eu ir à igreja, não tem adiantado eu ser dizimista. Eu já perdi a conta das minhas decepções, eu estou decepcionado. E Pedro disse: eu estou decepcionado. Ele influenciou 6 outros discípulos: eu vou pescar. Ele simplesmente não acreditou. Embora as mulheres teriam visto Jesus, eles não acreditaram. Ele disse: eu estou decepcionado, eu vou pescar. E não houve um discípulo que disse: não, espera um instantinho. Ele várias vezes disse que ressuscitaria. Eles disseram: nós vamos também contigo. Então nós influenciamos muito mais para o mal do que para o bem. Você sabia disso? É muito difícil trazer alguém para a tirar, é muito fácil. Basta você começar a fazer crítica, basta você começar a apontar defeito, você tira logo da igreja. Se não tira para o mundo, tira para outro lugar, porque as pessoas são especialistas nisso. Ele conseguiu desencaminhar, só numa palavra: vou pescar. Ele desencaminhou 6 outros discípulos. Sabe o que diz a Bíblia? Que naquela noite eles nada pescaram. Jesus tinha dito: eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu ressuscitarei. Mas o aqui e agora é terrível. Eu quero sair um pouquinho de Paulo, dos discípulos, e voltar para Paulo, vir a Paulo. Querido, Paulo foi outra pessoa que teve decepção. Quem segurou Paulo foi o chamado. Sabe o que tem segurado você na igreja, nos caminhos do Senhor? O chamado que Ele fez na sua vida. Você já passou por tanta luta. Um dia o céu vai revelar o tamanho do seu galardão. Um dia Deus vai dizer assim: está vendo aquela lá? Olha o que ela passou, olha o que aquele ali passou. Ele não se demoveu do meu chamado. Um dia a eternidade vai revelar. Capítulo 2, capítulo 4, 2 Timóteo. Paulo, eu quero que você pense comigo o seguinte: Paulo está preso em Roma, numa masmorra. Quando você chega à prisão de Paulo, ela está abaixo do nível, talvez uns 2 metros, 2 metros e pouco. E há uma porta, é uma masmorra. Está escrito: aqui estiveram presos Pedro e Paulo. Eles estiveram presos ali. Paulo está nessa prisão em Roma, talvez 1 quilômetro do Coliseu. Ficaram presos ali. Paulo está preso naquele lugar. E ele então resolve mandar uma carta para o seu discípulo Timóteo. Ele vai mandar uma carta para ele. Querido, Timóteo estava lá em Listra, 2.000 e poucos quilômetros. E Paulo manda uma carta. A carta era caríssima naquele tempo. Os correios eram caríssimos naquele tempo. Paulo manda uma carta para Timóteo. Hoje você bate o dedo aqui, chegou o e-mail na sua casa. Na hora, você já começa a receber, antes de finalizar, você já está vendo que a pessoa está escrevendo em alguns e-mails, você já está vendo, chegou na hora. Naquele tempo a carta demorava muito. E aí de repente eu fico imaginando, eu estou aqui imaginando, sentado em algum lugar, vendo a carta chegar depois de semanas, provavelmente meses. Você imagina, 2.000 e tantos quilômetros, 2.450, se é que Timóteo estava em Listra e Paulo estava em Roma, demorou muito tempo. Muito tempo, teve viagem a pé, viagem a cavalo, viagem de barco. E aí de repente eu imagino
Timóteo, um garoto, um jovem, diz: chegou uma carta, Timóteo, é para você, é de Paulo. Eu imagino depois de meses, semanas, e Timóteo recebe a carta de Paulo. Ele diz: deve ser notícia boa, Paulo deve ter sido solto, Paulo deve ter mandado uma carta dizendo que ele está chegando, para a gente preparar um quarto para ele. Paulo está chegando. Ele abre a carta. E quando ele abre a carta, as primeiras palavras do capítulo 4, versículo de 1 a 5 de 2 Timóteo, são palavras de ânimo. Então ele começa a ler, e Paulo diz a Timóteo assim: pregue a palavra, Timóteo, pregue, insista, a tempo e fora de tempo, redarguir é responder por argumento, repreendas quando for necessário. Aqui está um problema em várias igrejas: as pessoas são muito boas até que alguém repreenda, até que alguém chame a atenção e diga: assim não é certo, então eu vou para outro lugar onde não me chama a atenção. Ele está dizendo: repreenda, exortar é paracaléu, é animar, e diz assim: ser sóbrio em tudo, anda com sobriedade, seja equilibrado em tudo, Timóteo. E aí ele diz assim: sofre as aflições, clipses no grego, as pressões de um evangelista. Então Timóteo percebe que Paulo está passando a bola para ele. Eu imagino a decepção de Timóteo quando ele para e diz: poxa, Paulo está mandando eu fazer tudo isso aqui, ele está passando a bola para mim, ele vai descansar um tempo. Então quando ele começa a ler o versículo 6, ele começa a tomar um choque de uma decepção tremenda. Ele está decepcionado, e você vai ver que Paulo também está decepcionado. E Paulo então diz assim: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está dizendo assim: Timóteo, eu vou morrer, vão me matar. Paulo morreu degolado, e até na hora, antes de cortar o pescoço dele, ele estava evangelizando soldados. Há um livro chamado As Catacumbas de Roma, que conta essa história, que as pessoas ficaram impressionadas e se converteram, até na hora da morte. E ele então diz assim: olha, eu combati o bom combate. Bom combate, querido. Um problema pequenininho nós achamos que é grande demais. Um problema pequenininho a gente já cria problema. Um problema pequenininho eu já fico amuado. Não é assim, querido, hoje em dia. Ele está dizendo assim: eu combati o bom combate, eu combati o combate do céu. O Espírito Santo morava em mim, eu passei por luta, mas ele estava comigo. Esse combate é muito bom. Como isso deve ter ressoado bem no coração de Deus. Reclamação chama a presença de demônio, glorificação chama a presença do Deus de Israel. Combati o bom combate, acabei a carreira. Paulo está dizendo: olha, acabei o susto que Timóteo tomou, acabei a carreira. E para confortar Timóteo, ele diz: mas eu guardei a fé, eu não perdi a minha fé. A fé é preciosíssima, a fé para Deus é algo precioso. Eu volto agora de novo aos discípulos. Eu estou fazendo esse passeio lá e cá para você fazer um conjugado. 3 anos de discipulado intenso, e eles continuaram sendo as pessoas que eram. 3 anos, só mudaram depois que Jesus morreu. Até então, 3 anos do maior discipulador, vendo milagres, vendo os ensinos de Jesus. Eles eram inconvivíveis, eles viviam brigando um com o outro. Eles eram truculentos, tinham implicância um com o outro, ciúme. Eles eram insuportáveis, eles eram religiosos, muitas vezes radicais. Senhor, esse povo aí não quer, samaritano quer te receber não? Tiago e João, quer que a gente manda fazer descer fogo do céu como Elias fez? A gente manda agora, para queimar todo mundo. Religiosos, radicais, míopes do ponto de vista espiritual, obtuso do ponto de vista intelectual, sem nenhuma cultura, rudes, mas eram sinceros. Deus gosta da sinceridade. Tem um detalhe: com todos esses defeitos, mas Deus o chamou. Moisés era gago, mas era Moisés. Jeremias era uma criança, mas Deus o chamou. Gideão era pobre, era pequeno, mas Deus o chamou. Você sabe qual o grande problema que nós vivemos hoje? É que nós muitas vezes tiramos o foco. Deus manda nós olharmos para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente olha para os problemas, a gente olha para a igreja, a gente olha para o irmão do lado, a gente olha para o ministério, a gente olha para tudo, menos para Jesus. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. A gente lança sobre os ouvidos de alguém que não vai poder resolver. E a pessoa, você diz: não conte para ninguém. É a mesma coisa que dizer: conte para todo mundo.
Nós não lançamos. O grande problema, eu conheço uma pessoa na Bíblia que por perder o foco, ele se deu mal. Escute o que eu vou dizer para você. Um dos maiores juízes em Israel chamava-se Sansão. Ele sozinho desbaratava um exército. Você sabe qual foi a primeira palavra de Sansão? A primeira palavra, a Bíblia vai falando que Deus apareceu para a mulher, depois apareceu para o homem que eram os pais dele, e depois Sansão cresce, e ele diz, olha, esse que vai nascer, vai ser um nazireu de Deus, ele não vai poder comer nada de uva, nem casca, nem uva, nem vinho, nem semente, nada, nem uva seca, nada, não vai poder cortar o cabelo, não vai poder se chegar ao morto, porque ele é nazireu de Deus. Sabe qual foi a primeira palavra de Sansão? Eu vi uma mulher. Olha que coisa interessante. Capítulo 14 de Juízes. A primeira palavra de Sansão, eu vi uma mulher. Diz assim, eu vi uma mulher em Timna. Timna é lugar das uvas, é lugar das vinhas. Deus disse, não se aproxime, não, tira o teu foco. Deus mandou ele olhar para os filisteus, ele estava olhando para as filisteias. Você já viu alguém na igreja que vai para a igreja porque tem muita menininha? Está assim de gente nas igrejas. Eu vou lá porque tem muita gatinha. Crente indo para a igreja por causa de gatinha. Crente indo para a igreja por causa de gatinho. Pessoas indo para a igreja porque a igreja é lugar de gente bonita. E ele abraça a pessoa bonita, depois tem que dar de cara com o espelho. Abraça a gente bonita e chega em casa tem que dar de cara com o espelho. Mas vai abraçar gente bonita, porque aquela igreja tem gente bonita. A pessoa que diz assim, eu vou naquela igreja que só tem gente elegante, eu vou naquela igreja, eu conheço gente, assim, eu estou te falando de gente que eu conheço, eu vou naquela igreja, lá tem muito empresário, eu vou me dar bem no meio deles. Não é pelo chamado. Eu vi uma mulher, a primeira palavra de Sansão, os olhos de Sansão denunciavam, sabe como ele morreu? Com os olhos arrancados. O foco é um problema sério. E nós então voltamos aqui para os discípulos. Eu estou passeando na Bíblia. Jesus morre. E aí a decepção. Eles tinham expectativa, mesmo depois, em Atos dos Apóstolos, ele diz para Jesus, é agora que o Senhor vai restituir o reino. Jesus está ressuscitado, eles estão perguntando, é agora, chegou o momento. E ele diz, olha, a vós não compete saber qual é o momento da restituição, mas só é o Pai é que sabe. Cadê as promessas? Quantas vezes você talvez não tenha perguntado, as promessas de Deus, cadê as promessas de Deus? Cadê? Eles perguntando, cadê o Messias que ia livrar a gente, numa perspectiva diferente? Cadê a libertação? Querido, gente que reclama, eu estou procurando libertação, eu estou fazendo minhas campanhas, mas não dá certo, como se Deus fosse empregado. Ele não é empregado, querido, ele é um ser que precisa ser adorado. Adorar a Deus, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, se ele me der, ele é Deus, se ele não der, ele é Deus, se ele me abençoar, ele é Deus, se ele não abençoar, ele também é Deus. Ah, querido, como Deus suporta a gente, como Deus suporta a gente, aquilo que a gente fala nos corredores ele vê, aquilo que a gente pensa ele sabe, ele lê. A Bíblia diz, a palavra ainda não me chegou à língua e o Senhor tudo conhece. Eu imagino como Deus nos suporta, como muitas vezes eu sou insuportável para Deus, como muitas vezes você é insuportável para Deus. Deus não me responde, decepção. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estejam decepcionadas, eu estou buscando há tanto tempo, a minha vida não muda, aí ela começa a liberar palavras contrárias, se amaldiçoando, sabe, não dá certo, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, não dá certo. Começa a se amaldiçoar. Deus não me responde, agora mesmo que eu não respondo. Se você não sabe me agradecer. Quando levaram tudo de Jó, ele disse, Deus o deu, Deus o levou, ou Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor, deu tudo em dobro. Ainda teve a mulher, amaldiçoa teu Deus e morre, infeliz, amaldiçoa teu Deus e morre. Falou, eu recebi de Deus o mal, o bem, não vou receber o mal? Tu é louca, mulher, tu é maluca. Recebeu o dobro de tudo quanto tinha. Volto eu para Paulo, de novo, estou passeando, e Paulo diz para Timóteo assim, vem depressa estar comigo. Querido, não há coisa melhor do que a presença física, não há coisa que consola mais do que uma presença física.
Você está longe de uma pessoa que você ama, seja sua namorada, namorado, noiva, marido, filho, filha, seja quem for. Você falando ao telefone não substitui a presença. Você mandando um e-mail não substitui a presença. Ele mandando um vídeo não substitui a presença. A presença de estar perto, de poder abraçar, de poder conversar olho no olho. Paulo estava lá decepcionado com pessoas, nunca com Deus, querido. Eu nunca me decepcionei com Deus. Com pessoas, muitas vezes, com Deus nunca. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos os salmistas falando coisas para Deus que a gente diz, esse cara não era crente não. Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor não me ouve? Por que na hora da tribulação o Senhor se esconde? Talvez você se ache mais crente do que ele até. Sou mais crente que aquele salmista ali. Eu nunca digo, Deus, quantas vezes o Senhor me livrou? Eu podia ter ido para o inferno. Eu começo então a me lembrar de fatos que eu podia ter morrido. Eu passei pela sombra da morte, muitas, quase morri afogado só 4 vezes. Tá bom para você? Só 4 vezes eu quase morri afogado. Uma vez na praia do Jardim Guanabara. A primeira, lá no rio, que passa hoje dentro da cidade de Deus. Quase morri afogado, fiquei preso na lama. Depois quase morri afogado na praia do Jardim Guanabara. A terceira numa piscina que a gente invadia lá os garotos, eu capetado também lá no meio deles, quase morri afogado. E depois na praia do Arpoador, quase morri afogado. 4 vezes. Tive problema de vista muitas vezes. Machuquei os olhos várias vezes. E um dia o diabo falou assim, eu vou destruir o teu olho para você não abençoar mais ninguém. Porque ele sabe que eu já li 2057 livros. Então ele sabe que quando você lê, você pode então abençoar. Amém? Paulo diz, vem depressa. Timóteo, vem depressa. Sabe por quê? Demas me desamparou. Alguém já te desamparou? Alguém já virou as costas para você? Quando você mais esperava, quando você mais hipotecava a solidariedade, ajudava aquela pessoa, e na hora ela nem pensou nisso. Demas era crente. Demas andou com Paulo, evangelizou com Paulo e disse assim, Demas me desamparou, abraçando o presente século. Demas se desviou, andou com Paulo, talvez tenha ficado preso com Paulo, e disse, ele me desamparou. Ele diz assim, Crescente foi para a Galácia. Crescente foi para a Galácia. Não está aqui em Roma, está lá na Galácia, longe a beça. Era a área que estava ali lista também. E Tito foi para a Dalmácia. Eu estou sozinho aqui. Trófimo, mas onde está? Eu deixei ele doente em Mileto. Só Lucas está comigo. Que dor de Paulo. Que dor. Sabe o que sustentou Paulo esses anos todos? O chamado. Sabe o que tem sustentado a sua vida, querido? O chamado. Se você tem um chamado, ninguém te tira do rumo. Se você tem um chamado, você diz, Deus me colocou naquele lugar, Deus me colocou naquela posição, Deus me chamou assim, e eu preciso aprender com as minhas decepções, eu preciso ser resiliente, é passar por essas lutas e ficar na mesma posição, porcamente traduzindo para você. E ele continua dizendo o seguinte, Alexandre, o latoeiro, me causou grandes males. Latoeiro, no grego é kalkeos, é o que trabalha com cobre. Ele diz assim, se cuida dele, porque ele é um cara endemoniado. Tenha cuidado com ele também, Timóteo. Ele me causou grandes males. E quando Timóteo imagina que tudo já passou, quando ele imagina que Paulo vai trazer uma notícia boa, Paulo continua e diz assim, ninguém me assistiu na minha defesa, todos me desampararam. Quando eu for para o céu, se existe uma pessoa de quem eu vou fugir, é de Paulo. Quando eu chegar ao céu, que dizer, Paulo está lá, eu vou para cá. Se é que ele está lá, eu vou fugir para o outro lado, vou me esconder atrás do monte. Eu não vou querer encontrar Paulo, que ele pode me perguntar como foi a minha vida aqui, eu vou ficar com vergonha. Ele vai me perguntar, ô Xará, como é que foi o seu martírio? Aí eu vou dizer, escuta, o Flamengo ganhou hoje no Internacional. Eu vou mudar o assunto. Como é que foi? Você sofreu muito pelo Evangelho. Como é que foi lá em São Gonçalo? Como é que foi no Rio de Janeiro? Como é que foi no Brasil? Eu vou dizer, Paulo, pula essa parte.
Ele vai dizer: você não foi martirizado, você não sofreu, então você não pode estar aqui. Ninguém me assistiu na minha defesa, todos me desampararam. Ele foi para um julgamento, não tinha ninguém que estivesse com ele. Paulo, quando eu estudo a vida de Paulo, eu fico impressionado. Então ele termina dizendo o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está fazendo uma despedida e está dizendo: olha, eu combati o bom combate, já estou sendo oferecido como aspersão, a minha partida já está próxima, eu vou morrer, o Espírito Santo já falou comigo que eu vou morrer, vão me decapitar, mas tem um detalhe: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual naquele dia o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Haverá um dia que haverá uma glorificação, haverá um dia que nós vamos comparecer diante de Deus. E é um teólogo alemão que ele diz o seguinte: Deus não vai julgar um por um, mas você vai se julgar. É você que vai olhar para você mesmo e vai dizer: uau, eu não era nem para estar na porta do céu. É você que, porque Jesus disse assim: eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu vos prego, essa vos julgará naquele dia. É olhar e dizer assim: a vida da pessoa vai passar, a sua vida vai passar, a minha vida vai passar na nossa frente, e nós vamos entender que Ele foi justo em não nos dar aquilo que nós não merecíamos, que Ele foi misericordioso em não nos dar aquilo que nós merecíamos. A gente vai olhar para Ele e vai dizer: tu és justo, tu és um Senhor justo. Ele está dizendo o seguinte: tudo isso que fizeram, eu não estou colocando na conta de ninguém, eu não estou criticando ninguém, esses que me abandonaram, não, existe um juiz que é justo, e eu estou colocando tudo na conta dele, ele vai me dar a minha coroa. Sabe do que Deus precisa para os nossos dias? Queridos, eu e muitos pastores temos conversado e temos entendido que o Evangelho não pode ser banalizado do jeito que está sendo. É um Evangelho do tem nada a ver, é o Evangelho de que agora você pode tudo, é o Evangelho em que a igreja parece muito mais o mundo, é o Evangelho que você olha para a pessoa e diz assim: aquela pessoa é muito mais correta do que aquele irmão. É o Evangelho que a gente cria certas estratégias, quando na verdade o que Deus tem para nós é a palavra dele. É o Evangelho do chamado, é o Evangelho que não te engana. A Bíblia nos chamou para vivermos eternamente com Ele, mas Ele disse assim: olha, no mundo tereis aflições. Sabe o que me impressiona na Bíblia? É que Ele não engana a gente. Ele diz: vocês vão ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo. O meu discípulo sofre as aflições de um evangelista. Timóteo tem aflição para sofrer, tem coisa para sofrer. Aí você pega a vida dos apóstolos, todos morreram martirizados. A tradição diz que João foi colocado num tonel de água fervente, de óleo fervente, e milagrosamente saiu. Lucas foi pendurado numa árvore, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Uau! A gente não vê isso hoje, a gente não participa disso hoje, e Deus está dizendo assim: olha, está chegando o dia. Eu estou numa expectativa muito grande da volta do Senhor Jesus, do toque da trombeta. Sabe quem vai subir ao céu? Chamados. Há uma diferença entre ser salvo e ser chamado. A pessoa que é salva, de repente ela vai perder o rumo. A pessoa que é salva, de repente ela vai se decepcionar com alguma coisa. O chamado não. O chamado diz: eu tenho um foco. Você já viu aquela pessoa que diz assim: eu vou sair daqui da minha casa, eu vou morar melhor, eu vou fazer faculdade, eu vou vencer, eu vou trabalhar naquela... Sabe essa pessoa que tem foco? Acontece
aconteça o que acontecer, ela tem um foco. É ali que eu vou, esse é o caminho, e tem todo tipo de problema, e ela vai, e ela está enferma, e ela vai, ela está com uma doença, ela vai, ela está passando alguma luta, ela vai, ela está precisando de dinheiro, ela arruma dinheiro e vai, ela tem um foco, ela tem um chamado que ela criou. Deus está olhando para pessoas dizendo assim: eu preciso de pessoas chamadas, pessoas que atendam um chamado, pessoas que digam assim: Senhor, eu estou aqui, para o que der e vier. Pessoas que Deus pode dizer assim: eu quero contar contigo. Tudo que eu fiz, eu estou pedindo porque eu sei que você pode fazer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, enquanto ouvimos um louvor. Enquanto ouvimos um louvor, em nome de Jesus, eu quero convidar você. Pastor, eu sou chamado. Deus pode contar comigo. Eu quero que você saia do seu lugar. Você sabe por que eu chamo as pessoas para vir aqui à frente? Porque uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, o senhor parou de chamar as pessoas à frente. O meu irmão bebeu a vida inteira, ele foi liberto nessa chamada que o senhor orava. Devagarinho ele foi largando, hoje é um empresário. Por isso que eu chamo as pessoas para vir na frente, porque aqui nós vamos orar por elas. Os pastores de repente vão colocar a mão em você, vão te abençoar. Sai do seu lugar. Pastor, conta comigo. Senhor Jesus, conta comigo. Eu recebi um chamado. É diferente daquele que vai por alguma segunda intenção. O chamado é diferente daquela pessoa que por qualquer razão se desvia do foco. Por isso que a Bíblia diz que o chamado define o rumo da pessoa. Deus está te convidando hoje a dizer: Senhor, eu quero. Deus está dizendo para você nesta hora, te chamando, dizendo: olha, eu preciso contar contigo. O Senhor Jesus está neste lugar. Ele está nesse lugar, querido. Levanta a sua voz, você pode cantar, você pode glorificar, você pode cantar, você pode dizer aleluia, glória a Deus. Oh Deus, você pode glorificar aquele que vive e que reina para todo sempre. O redemoinho de Deus está aqui nesse lugar. Oh Deus, oh Deus, oh meu Deus, pode cantar, querido, pode louvar, pode adorar. Esse é o lugar de adoração, querido. Glorifique, 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 glorifique. Oh Deus. És inigualável. Aleluia. Ele está nesse lugar, querido. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Vamos falar com aquele que tudo pode. Vamos falar com aquele que nos chamou. Ele chamou para a sua maravilhosa luz. Querido Deus, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Espírito Santo, querido Espírito Santo, nos colocamos diante da Tua presença nesta hora. Nos chegamos até o Teu trono nesta hora. Tu tens um chamado para o Teu povo.
Aqui estão, Senhor, os chamados, aquele que o Senhor chamou para a glória do Teu nome. Eu quero abençoar a vida de cada um, Senhor, que está atendendo ao Teu chamado, dizendo: pode contar comigo. O Senhor tem o Evangelho que não engana, o Evangelho, as boas novas. Dizem que nós no mundo teríamos aflições, mas que o bom ânimo é que faríamos que nós vencêssemos. Como o Senhor disse para Josué: Josué, tenha muito bom ânimo. O Senhor é o incentivador da igreja. O Senhor foi o incentivador de Paulo para até o final da sua vida ele poder declarar que tinha combatido o bom combate, tinha acabado a sua carreira e tinha guardado a fé. Nós cremos no Teu poder, nós sabemos que o Teu poder é sobrenatural, e é por esta razão que nós temos orado cotidianamente a oração de Jabez, a oração que temos aprendido, a oração que tem influenciado a nossa vida, a oração que nós temos repetido a cada dia, a oração que diz: tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a Tua mão, que me preserve do mal, de modo que não lhe sobrevenha aflição. Eu também quero abençoar a sua vida e quero declarar que os anjos de Deus já desceram aqui com armas espirituais, com vínculos espirituais, para te proteger neste caminho. Eu quero declarar que ao sair daqui não haverá bala perdida, assalto, tentativa de assalto, colisão, queda, atropelamento, luxação, torção, nada, absolutamente nada vai te atingir. Você vai ser escondido do ladrão, do malfeitor. Eu quero declarar uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, dos chamados do Senhor. A tua mão está sendo abençoada nesta hora. Para onde você for, aonde você for, e onde você colocar a tua mão, a bênção chegue. Os seus pés estão sendo ungidos agora, estão sendo abençoados agora, para que aonde você pisar, a bênção de Deus esteja contigo. Se você recebe isso, se você crê nisso, se expresse diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.